Guilherme, sem dúvida alguma, nós temos sim uma chance de receber esses investimentos, até porque, seja na diplomacia ou na economia, não há assentos vazios, né? Eles Uhum. sempre são preenchidos. Como você falou, teve essa disputa primeiro, inicial de 20%, né? E automaticamente já foi sentido um aumento da importação da soja brasileira ao invés da soja americana. Então, é um momento hoje que o Brasil tem, tanto sobre o aspecto privado como o aspecto público, de melhorar sua comunicação e seu diálogo. O que a gente precisa é o quê? Primeiro, a gente precisa de um estudo técnico e uma comunicação assertiva. E isso vai desde as instituições públicas, como o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, que sempre fez um trabalho muito importante para o desenvolvimento do nosso país, em que pese em todas as críticas do que a gente ouve no mercado, o Itamaraty faz um trabalho muito sério, mas também a gente precisa melhorar esse ambiente. E aqui a gente não precisa nem pensar no estrangeiro, melhorar o ambiente para a gente. Então, a segurança jurídica, a questão do compliance, questão do ambiente mais estável, né? Uma reforma tributária pode sim, nas devidas proporções e na forma que possa ser promulgada, trazer mais segurança para o investidor estrangeiro. Traz para o nacional, imagina para o Uhum. estrangeiro. Então a gente tem uma oportunidade hoje, falando dessas políticas que o Brasil tem implementado, de trazer, receber, não estou falando só de China, de Índia, de México, tem vários países que podem perder o seu polo industrial e o Brasil é um potencial, sim, um potencial receptor desses investimentos. Até é importante falar, quando a gente fala de investimento estrangeiro direto, a China ela tem investido bem no Brasil. Ela investiu nos últimos 20 anos, arredondando um valor de quase 20 bilhões de dólares. Só em 2023, 2024 ainda não foram concluídos os estudos, mas em 2023 a China investiu no Brasil 1,3 bilhão de dólares em investimento estrangeiro direto, o Foreign Direct Investment. Uhum. Mineração, agronegócio, né, a agricultura, o Sim. agribusiness, né, e também em tecnologia e energia limpa. A gente tem visto que as empresas chinesas vindo ao Brasil numa nova fase. Como é que a gente vê a relação Brasil-China que foi concluída 50 anos em agosto do ano passado? É uma relação hoje pautada, volto a falar, na tecnologia e na sustentabilidade. Brasil e China começaram a relação em 74. Depois, em 93, o Brasil foi um dos primeiros países a serem considerados um parceiro estratégico da China. Em 2012, quando o Andiabal ele veio aqui ao Brasil, inclusive à época era presidente Dilma Rousseff, eles fizeram aquela reunião do Banco dos BRICS e anunciou que o Brasil se tornou um parceiro estratégico global. E hoje a gente tem esse plano de um país, China e Brasil, de serem participantes desse mundo mais sustentável e justo. Né? O que quer dizer tudo isso? Gente, olha a quantidade de vezes que os presidentes das instituições Brasil e China têm se encontrado. E aqui eu não estou falando sobre esquerda ou direita, ou centro. Uhum. Eu estou falando sobre a figura pública, o presidente do nosso país. A gente tem visto um incremento das relações entre Brasil e China. No G20, que aconteceu em novembro de 2024, nós tivemos mais de 37 protocolos e memorandos de entendimento assinados entre Brasil e China, sobre diversos aspectos de comunicação, de educação, aeroespacial, agricultura, financeiro. É importante, antes da gente fazer qualquer crítica, a gente analisar esses documentos que estão sendo firmados. Né? O quanto a gente pode se beneficiar com a telecomunicação 5G, computação em nuvem, inteligência artificial, drones. Drones aqui para o agronegócio, né? Se a agro é pop, não é isso que a gente Uhum. fala? O agro é tão importante para a nossa economia. Olha o que um drone pode fazer para a economia do agro. O drone é lançado no ar, ele consegue detectar no nosso espaço de cultivo onde está sendo aplicado mais recurso hídrico, mais água e onde precisa ser melhorado. Ou o uso de pesticida, de inseticida, para diminuir aqui nesse ponto, porque pelas imagens que são enviadas, né, Uhum. em real time, né, que se fala, não Uhum. esqueci o nome em português, mas ao Ao vivo vivo. ali na hora, o drone ele manda essa imagem para a central e a central ela acusa que aquele ponto ali precisa ter um uso menor, um uso mais intensivo de defensivos agrícolas. Isso é economia,
para o produtor, e isso também é uma melhora na qualidade do produto para o consumidor final. Você consumir um produto com menos pesticida. Né? Então, tem um caráter sustentável absurdo. Sim. E hoje a pauta Brasil-China é voltada a isso. Tanto é que a gente tem um mecanismo de diálogo político chamado COSBAN. Você já ouviu falar, Guilherme, da COSBAN? A COSBAN é a Comissão Sino-Brasileira de Concertação e Cooperação. É um nome bonito, né? Mas resumindo, ela é presidida pelo vice-presidente da República do Brasil e pelo vice da China, em que há um diálogo em mais de 12 subcomissões. Subcomissão de agricultura, aeroespacial, de educação, de infraestrutura, de economia e finanças. Para quê? Para que haja uma intensificação dessas trocas. Então, quando a gente tem um interesse, por exemplo, do produtor brasileiro em exportar mais uva, que isso foi um caso muito bem discutido aqui no Brasil, o melão, por exemplo, tem essa troca entre as autoridades do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, o MAPA, com o MAPA chinês. E aí são produzidos diversos documentos técnicos e há uma integração para que haja liberação do melão, por exemplo, como aconteceu no Brasil, e é real isso, para ser exportado para a China. É claro que vão tomar lá da cá. A China fala, ok, muito bem-vindo o melão brasileiro. O que a gente pode ter em troca? O que a gente pode vender para aí? O que a gente pode vender para vocês brasileiros? Então há essa troca através da COSBAN e é um mecanismo que foi constituído em 2004, na primeira missão que o presidente Lula, na época, ele era o presidente do Brasil, e aí foi o José de Alencar, como vice-presidente, ele presidiu a primeira reunião ordinária da COSBAN. E depois disso, vários vice-presidentes, como Michel Temer na época também, desenvolveu muito esse canal de comunicação com a China. Hoje é o Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente, que tem encontrado, o Mourão fez um trabalho muito bom e agora o Geraldo Alckmin tem desenvolvido essa interlocução com a China para quê? Para a gente melhorar a nossa pauta de importação e exportação, para a gente melhorar o ambiente, para atrair mais investimento estrangeiro direto chinês aqui para o Brasil. É importante dizer, juridicamente falando, não importa se o investimento estrangeiro direto é chinês, é europeu, é americano, é investimento estrangeiro. É mais oportunidade para a gente, é mais dinheiro que entra no nosso mercado, são mais tecnologias que entram para o desenvolvimento do nosso país.